Era o final do outono de 1968, quando os primeiros boatos começaram a circular pelo povoado de Santa Efigênia, uma vila pacata situada entre montanhas. Ali, isolado da civilização, o convento da penitência se erguia como uma construção imponente e misteriosa, uma fortaleza de pedra fria e paredes grossas que parecia ter congelado no tempo. Poucos sabiam o que realmente acontecia entre aqueles muros. O convento era uma ordem fechada, onde as freiras levavam uma vida de reclusão e oração. Mas naquele ano, algo quebrou o silêncio impenetrável da ordem. As freiras, todas acostumadas a uma rotina rígida, começaram a notar mudanças na mais jovem entre elas, Irmã Dolores. Ela era uma mulher discreta que entrara no convento aos 20 anos, após uma série de tragédias pessoais. Dolores carregava um semblante pesado, como alguém que já havia sofrido demais para uma vida inteira. Ainda assim, nunca foi alguém que causasse problemas, até então. A mudança começou de maneira sutil, mas logo se tornou impossível de ignorar. Dolores começou a se afastar das outras freiras, recusando-se a compartilhar refeições e rezar em grupo. Ela passava horas trancada em seu quarto e quando finalmente saía, seu olhar era distante e perdido, como se estivesse presa a algum pensamento sombrio. O comportamento estranho de Dolores logo gerou murmúrios entre as irmãs, que começaram a ficar inquietas. Os primeiros sinais de perigo real, porém, surgiram quando objetos importantes começaram a desaparecer. Relíquias, crucifixos e até livros sagrados simplesmente sumiam da capela e eram encontrados dias depois em lugares inusitados, como o depósito ou o porão, sempre cobertos de poeira e em mau estado. Uma noite, a Madre Superiora decidiu conversar com Dolores sobre seu comportamento. Ela encontrou a jovem freira sentada no canto da capela, encarando fixamente uma vela acesa, como se estivesse em transe. Quando questionada, Dolores apenas sorriu e respondeu: "Estou em paz. Em breve todas estaremos. Todas." A resposta ambígua deixou a madre desconfortável, mas como era de costume na época, evitou fazer perguntas mais profundas, tratando o assunto como uma questão de disciplina que logo se resolveria com oração. O primeiro incidente grave ocorreu na noite de 3 de novembro. Irmã Celina, uma das freiras mais antigas e conhecida por sua postura firme, foi encontrada desmaiada na capela, com um ferimento na cabeça. Quando acordou, estava confusa e desorientada, alegando não lembrar do que havia acontecido. Mas havia algo em seu olhar, uma expressão de puro medo, como se tivesse vislumbrado algo aterrador. As freiras mais jovens começaram a murmurar que a capela estava contaminada por algo ruim, e os rumores se intensificaram quando, nos dias que seguiram, outras 2 freiras relataram terem visto Dolores rondando a capela durante a madrugada, sempre segurando uma vela e murmurando palavras incompreensíveis. Uma delas jurava que ouvira Dolores sussurrando o nome de Irmã Celina repetidas vezes, com uma voz tão fria que lhe causara arrepios. Com o tempo, Dolores começou a exibir comportamentos cada vez mais perturbadores. Ela parou de se comunicar com as outras irmãs e passou a circular pelo convento à noite, deixando suas pegadas pela poeira dos corredores. Durante o dia, ela mal comia, e seu rosto emagrecido dava a impressão de alguém consumido por uma obsessão. A Madre Superiora decidiu vigiar Dolores de perto, mas a cada tentativa de conversar com ela, recebia respostas desconcertantes, como se a jovem freira estivesse em um mundo paralelo. Enquanto isso, os desaparecimentos de objetos se tornaram cada vez mais frequentes, e as outras irmãs passaram a evitar Dolores, sentindo um medo que mal podiam explicar. Mas a situação escalou ainda mais quando Irmã Marta, uma noviça, encontrou uma das Bíblias da capela enterrada no jardim do convento, enrolada em panos ensanguentados.
O achado chocou as freiras e irmã Marta tentou confrontar Dolores sobre o ocorrido, mas encontrou uma parede de silêncio. Dolores a encarou com uma expressão vazia, sem remorso, como se aquilo fosse parte de algum plano maior e desconhecido. Irmã Celina foi a próxima a desaparecer. Certa manhã, as freiras notaram que ela não havia saído de seu quarto. Quando finalmente abriram a porta, encontraram o aposento vazio, sem sinais de luta ou fuga. A única pista era uma marca no chão, uma linha de poeira, como se alguém tivesse arrastado algo pesado pelo corredor. As buscas se estenderam por dias, mas nenhum vestígio de irmã Celina foi encontrado. A tensão no convento atingiu seu ápice. E as freiras, antes dedicadas e devotas, agora mal conseguiam dormir, dominadas pelo medo e pelas suspeitas. Todas tinham a mesma pergunta nos olhos: o que Dolores havia feito com irmã Celina? Desesperada por respostas, a Madre Superiora convocou as freiras para uma reunião. Ela sugeriu que talvez fosse melhor enviar Dolores para outro convento, onde pudesse buscar orientação. Mas antes que qualquer decisão fosse tomada, uma descoberta fez com que todos os planos mudassem. Irmã Beatriz, responsável pela cozinha, notou um cheiro estranho vindo do porão, um odor forte e nauseante. Ao descer para investigar, deparou-se com uma cena aterradora. Um pequeno altar improvisado, coberto por panos escuros e objetos religiosos modificados. No centro, uma Bíblia estava rasgada e manchada de sangue, rodeada por velas queimadas até a metade. Ao lado, uma foto de irmã Celina, com o nome dela escrito várias vezes no chão. Assustada, irmã Beatriz subiu rapidamente e informou a Madre Superiora, que ordenou que o porão fosse trancado. Mas a descoberta alimentou ainda mais o medo entre as freiras, e a história de Dolores começou a se espalhar pela vila. Muitos acreditavam que ela havia feito um pacto com o mal e que os eventos no convento eram prova disso. Foi então que, em uma noite silenciosa, Dolores desapareceu. As freiras encontraram seu quarto vazio e suas roupas, rasgadas e sujas de terra, foram deixadas sobre a cama como se fossem uma espécie de mensagem. A polícia foi chamada, mas, por mais que procurassem, não encontraram nenhum sinal dela. No entanto, dias depois, uma descoberta arrepiante foi feita no campo próximo ao convento. Uma cova rasa, onde os restos mortais de irmã Celina foram encontrados. Ao lado do corpo, um bilhete escrito com uma caligrafia que as freiras reconheceram imediatamente. Em paz, finalmente. A notícia do desaparecimento de Dolores e da morte de irmã Celina se espalhou rapidamente, e o convento da penitência nunca mais foi o mesmo. As freiras que permaneceram evitavam comentar sobre o caso, mas algumas relataram que, em noites de silêncio absoluto, ainda podiam ouvir passos pelos corredores, pegadas invisíveis na poeira, que pareciam uma marca de tudo o que haviam perdido. Dolores nunca foi encontrada, e sua história, envolta em mistério, permaneceu como uma sombra sobre o convento até o seu fechamento alguns anos depois. As lendas sobre a freira obsessiva e seus segredos sinistros continuaram a assombrar Santa Efigênia, transformando o convento da penitência em um lugar que ninguém mais ousava visitar.